Por mais de um ano eu não dormi. Por mais de um ano eu dormi sentada. E isso é uma coisa que eu acho que eu preciso curar ainda. Porque eu era tão tensa, eu era uma mulher tão em alerta. Eu vivia tão em alerta. Eu não sei se alguém aqui já viveu em alerta. Peraí. Respira e tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Não tem problema. É muito difícil viver em alerta. É muito difícil você viver achando que algo muito ruim vai acontecer. Sim. É muito difícil você viver sem previsibilidade, achando que você vai morrer. Achando que que a outra pessoa que está do seu lado vai agir de uma forma completamente inesperada. E eu ficava sentada, eu não me permitia dormir, porque eu estava sempre em alerta. Eu estava sempre com a guarda alta. Eu me acostumei a estar assim. Eu me acostumei a ser um cão de guarda. E foi nessa época, né, que eu comecei a declarar: aquele que te guarda não dorme, enquanto a gente descansa, ele trabalha. Esse Salmo 121 me salvou. Tem palavras de Deus que nos salvam. O Salmo 121 me salvou. Porque eu todo dia, eu declarava: aquele que me guarda não dorme, enquanto a gente descansa, ele trabalha. Aquele que me guarda não dorme. Eu declarava para minha alma, sentada, esperando algo muito ruim acontecer. Até que eu contei isso para minha irmã. E eu lembro muito dela dizer assim: Ju, como assim tu não dorme? Eu disse: não durmo, porque eu não conseguia relaxar. Eu não conseguia descansar, eu não conseguia receber um abraço. Com medo do que podia acontecer. Medo. E olha, eu vou dizer a você, a pior coisa da vida é você viver governado pelo medo. Você viver escravo de medo. Eu era escrava do medo, do que podia acontecer amanhã, né? Eu tinha medo de morrer todo dia. Foi muito desafiador para mim, muito desafiador essa época. E aí nós passamos um ano mais ou menos lá, um pouco mais de um ano, e decidimos voltar para Recife, porque o casamento já estava insustentável. E, enfim, uma série de questões a gente precisou voltar para Recife, uma questão de saúde da família dele também. Nós precisamos voltar. E quando a gente voltou, uma coisa é você viver algumas coisas longe da sua família. Outra coisa é quando você está perto de casa. Porque quando a gente está perto de casa, é muito diferente. A gente tem segurança ali. Eu tenho um pai, uma mãe, meu pai e minha mãe. Eles são incríveis. Eles são aqueles pais que vão dizer assim: vá por onde você for, mas volte porque você tem casa. Vá por onde você for, mas volte porque você tem um pai e uma mãe. E a minha irmã, ela lutou muito por mim. A minha irmã tem 45 quilos. Ela é bem pequenininha. E um dia aconteceu um problema na minha casa, que eu não vou contar muitos detalhes, mas houve uma quebradeira na minha casa. Eu sou mais chorona do que a convidada. Eu tô me segurando, tá vendo? Tô nota 10. Mas daqui a pouco eu choro. Quando eu contar tudo, eu choro. Aí, quando houve uma quebradeira na minha casa, e chamaram a polícia, foi uma confusão grande. A minha irmã, com 45 quilos, chegou com um pau de vassoura na porta da minha casa e disse: passe pra minha casa agora. Minha irmã era minha vizinha. E eu disse: eu não posso ir. Eu não posso ir porque eu não posso desistir desse casamento. Eu não posso desistir desse casamento porque eu já desisti de um. E eu não posso deixar, e não tá certo. Eu amava muito, eu era muito apaixonada, meu Deus. Eu amei, assim, 100% aquele homem. E eu acho que aquele negócio da minha irmã mudou um pouco uma chave em mim, sabe? Porque eu disse: meu Deus, até a minha família tá sofrendo, né, comigo. E a minha família começou a sofrer comigo. A minha mãe todo dia mudava mensagem. Sabe quando a sua mãe quer saber se você tá viva? Filha, tá aí? Era assim que ela mandava. Filha, tá aí? Meu pai dizia assim: tudo bem aí? Todo dia, todo dia. E eu sempre fui muito independente, eu saí de casa muito cedo, né? E pai e mãe sente, né? Sente, total. E eu ainda aguentei um pouquinho, sabe? Eu ainda aguentei um pouco, fiz umas orações de Daniel de manhã, na hora do almoço e de noite, porque eu vou dizer a você, eu tenho muitos defeitos, mas eu sou muito crente. E eu orava muito, e declarava cura, e ungia a casa, e ungia, era óleo para lá, era litros de óleo, Jesus, era muito óleo. Mas assim, uma coisa que eu entendo é que nem tudo depende da gente, nem tudo é como a gente gostaria. Eu fui uma menina que planejei muito a minha vida. Eu fui uma menina que com 15 anos de idade eu fiz um mural que com 25 eu ia casar, com 26 eu ia ter filhos, com 27 eu seria mestre, com 30 eu ia ser doutora, e que a minha vida ia ser professora na universidade, e que aos 37, como eu estou agora, eu já teria uns 3 meninos. E já seria doutora e professora universitária. Sabe o que aconteceu dos meus planos? Nada. Nada do que eu planejei aconteceu.
Nada do que eu coloquei naquela lista aconteceu. Nada foi como eu imaginei. Mas eu vou dizer a você todo coração. É até difícil dizer isso. Senhor, escuta com filtro. Se eu tivesse que passar por tudo de novo que eu vivi, né? Para ter hoje a intimidade que eu tenho com o Senhor, eu passaria. Tô pronta. Se eu tivesse que passar todas aquelas dores, aqueles dias difíceis, que não foram poucos dias de choro, né? Não foram poucos dias. Ó, Will, eu chorava de manhã, eu lavava meu rosto. E eu ia lá pro Instagram dizer assim, Jesus cura. Jesus é esperança. Jesus pode mudar a tua vida. Com o coração santo. E eu lavava meu rosto e me maquiava e dizia assim, hoje é um excelente dia para viver milagres. Jesus pode mudar a tua vida hoje. E foi quando a mulher samaritana me encontrou. Eu digo que eu fui encontrada por ela. Lá no céu, eu quero muito abraçar ela, eu preciso. Porque eu li esse texto muitas vezes. E eu dizia, meu Deus, eu sou a mulher samaritana. E eu tentei matar minha sede em muitos poços. Quando eu tinha uma água disponível o tempo todo e não aproveitava. E aí foi naquele texto que eu entendi. Quando o Senhor se encontra com aquela mulher e chama ela de filha, né, ele resgata a identidade dela, ele resgatou também a minha. E eu comecei a declarar para mim, eu sou filha, por que eu estou vivendo isso? Eu sou filha, por que eu estou me submetendo a isso? Assim? Por que eu estou aguentando essas coisas se eu sou filha? Filha de Deus, aguentando isso.